Eu quero agradecer aqui ao Edu e à diretoria da Ampur o convite aqui para participar, de ter a honra e o prazer de estar aqui moderando uma mesa com tão ilustres e prazerosas companhias, e tão moderadas também, porque já que eu vou moderá-las, né? Acho que a escolha do tema que foi proposto, né, para essa mesa, né, na realidade, a escolha do grande tema para esse CPPUR, né, da mobilização, dos desafios da mobilização, da criatividade, da resistência, foi extremamente feliz, né, e, particularmente, o tema proposto para o debate dessa mesa, para essa parte, que diz respeito aos desafios contemporâneos e atuais, né, nessa provocativa formulação que foi feita para essa mesa, do balanço crítico aos balizamentos criativos, né? Eu, provocativamente, poderia dar o nome para essa mesa também de perdemos batalhas, mas não perdemos a guerra e a luta continua cada vez com mais criatividade. Existe um velho clichê, né, muito conhecido, de que, em tempos sombrios, os artistas costumam responder com mais criatividade, né? Talvez seja esse um dos motes dessa mesa aqui, né? Nós temos, então, como expositores, temos a felicidade de ter aqui como expositores, né, a nossa colega e companheira Hermínia Maricato, que dispensa qualquer apresentação, né, pela sua trajetória de intelectual crítica, produtiva, e de intelectual orgânica, não é isso, Hermínia? E de intelectual orgânica e agente pública, né, que tem oferecido aí, enfim, mais recentemente, uma fantástica contribuição na construção desse projeto fantástico, que é o BR Cidades, né, que Hermínia vem conduzindo e apontando, de certo modo, uma clara perspectiva de que uma outra política urbana é possível para o Brasil e para o mundo, né? E, sobretudo, nesses tempos de retrocesso historicamente profundos, né, de retrocessos sociais que nós estamos vivendo. E eu falo isso como um reconhecimento público aqui à Hermínia e ao papel fundamental que ela tem tido na nossa luta social e especialmente no nosso campo de estudos urbanos e regionais. Temos aqui a professora Edna Castro, nossa também colega pesquisadora de longa militância na área de estudos urbanos, que esteve na presidência da Ampur de 2007 a 2009, e também a nossa colega e companheira Heloísa Costa, também pesquisadora de longa militância na área de estudos urbanos e também presidente da Ampur no período 2003 a 2005. Então, a dinâmica que a gente propõe, dado a hora que nós estamos aqui, meio-dia, a minha proposta é de que cada uma tenha 20 minutos, em torno de 20 minutos de apresentação, né, portanto, nós vamos ter cerca de 1 hora de provocações e que a gente tenha aproximadamente uns 40 minutos posteriormente para abrir umas 2 ou 3 rodadas de debate. Ok? Podemos combinar assim? Então, vamos lá. Hermínia, já com a palavra, por favor. Então não vai dar para eu falar da questão anterior, né, gente? Eu só queria falar para vocês o seguinte: outro dia eu recebi um convite de uma revista estrangeira para publicar um artigo meu que está num livro, nem me lembro onde direito. Aí eu pensei, pode, eu autorizo. Aí falou, então você tem que pagar X. Aí eu falei, não, peraí, vocês me convidaram, não é? E eu não vou pagar. Se eu tivesse pagado, eles iam cobrar das pessoas que iam ler. Então, pé no chão, né, pessoal? Pé na realidade, né? Isso virou comércio, gente. Esse papo de internacionalização desse jeito e todo mundo se matando.
Bom, eu acho que o problema não é só resistir. Eu vou começar por aqui. Eu vou ser um pouco radical se eu considerar o teor da mesa, da primeira mesa aqui. Eu fico um pouco assustada, não é? Eu não respeito cientista que não entende da realidade que está vivendo. Eu acho que o nosso problema não é só resistir, não, é mudar. Eu fui presidente de CPG até 2002, fui do Conselho de Pesquisa da USP. Não, pessoal, não é de agora, não é nem... O governo Temer, tudo bem, ele está destruindo para valer. Mas esse CTC... esses critérios burocráticos absurdos, que as revistas de design, o que os cursos de design têm a ver com a indústria brasileira, com a necessidade do povo brasileiro, com o mercado interno, o que tem a ver? Então, esse negócio de que estão se dando bem e nós não, sabe? Eu acho que nós temos que mudar tudo. E vamos aproveitar, porque no lulismo nós não mudamos a burocracia da CAPES. Bom, desculpem começar desse jeito, é que eu cheguei tão animada e fiquei meio... Bom, em primeiro lugar, lembrar, professora Tânia, o Brasil mudou. O que eu vejo nas faculdades e no ensino não é essa percepção da realidade. Quando o Brasil começa a se desindustrializar, todo mundo sabe, né? 40 anos de industrialização, PIB de 7% ao ano, não é? Depois nós temos, com a reestruturação produtiva, a industrialização arrefece, o agronegócio começa a crescer, hoje ele é hegemônico, não é? Na economia, e o país mudou muito, muito. O território brasileiro, a rede de cidades, a dinâmica social. Isso a Tânia, esse mapa é da época que a gente contratou a Tânia, quando eu estava no Ministério das Cidades, ele é meio antigo, né? Mas, na verdade, o país pobre, o país rico, estão muito diferentes daquilo que a gente tinha na cabeça, que a arte, além da ciência, nos mostrava, né? Então, a gente está sabendo aí, né, gente, que as cidades de porte médio estão crescendo mais do que as metrópoles em PIB, população. Isso a gente já andou discutindo. E eu tenho dado preferência para aceitar convites de lugares que eu não conheço, que eu gosto, que eu quero conhecer, e o que eu cobro é uma aula, passeando pela cidade. Eu tenho tido aulas incríveis sobre o Brasil, que o paulistanocentrismo não consegue se dar conta do que está acontecendo. Vai ser pego de surpresa, como foi a esquerda em 2013, né? Então, uma coisa que é muito importante lembrar, e a queda do edifício lá lembrou, que a narrativa, nós não estamos interferindo na narrativa. Caiu um edifício ocupado ilegalmente, irregularmente, já está ligado ao crime organizado, etc. Ninguém tem ideia, né? Eu fiz um trabalho pedagógico com uns 10 jornalistas. Eu vou te explicar o que é a ocupação do solo nas cidades brasileiras e o que é ilegal, inclusive os loteamentos fechados, onde os juízes moram junto com o Ministério Público e os empresários tal. Então, é muito importante, é uma parte da sociedade. A fraude registrária é regra no Brasil, não é? Você tem andares de títulos sobre as propriedades. E isso nas cidades, eu não estou falando só do campo, não. Então, essa narrativa nós perdemos. Vamos começar a assumir algumas coisas, não é? A Globo vai lá, pega a principal liderança das ocupações do centro de São Paulo, que presta um serviço à sociedade, não é? Dando teto, cursinho pré-vestibular, trabalho solidário, etc., e desmonta a mulher lá como se fosse uma criminosa. Nós estamos perdendo a narrativa sobre o que é a ocupação do espaço.
Eu não digo nem a produção, que aí já se queria muito, mas a ocupação, no mínimo, não é? E isso tem a ver com o ensino de planejamento urbano. Aliás, eu não falaria em planejamento urbano, como eu não falo há muito tempo. Eu acho que nós estudamos a produção do espaço. A chave para entender o espaço é estudar a produção. O planejamento, muito das vezes, é discurso. Flávio Vilaça, na veia, aí já escreveu, né? Bom, então, essa história aí, gente, moradia da força de trabalho, nem Estado, nem mercado resolve. Então, o que eu tenho falado para o jornalista, tem 29 mil unidades de domicílios em risco de deslizamento na periferia, só do município de São Paulo. Não estou falando da região metropolitana. E aí? Tem que acabar com essa hipocrisia da gente não conseguir mostrar o que é a realidade. E olha, e do jeito que nós estamos discutindo aqui as revistas e os critérios aí de avaliação, nós estamos usando a literatura para criar os objetos de pesquisa e não a realidade para criar os objetos de pesquisa. Isso é fundamental. Isso é um desvio que já foi apontado aí nas ideias fora do lugar, já foi apontado por muita gente, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Bom, eu queria falar para vocês, nem tudo vão ser pedras, né? Nós tivemos um ciclo virtuoso, nós ficamos conhecidos no mundo inteiro, o Estatuto da Cidade foi festejado no mundo inteiro, inclusive pela ONU, não é? Nós criamos um arcabouço legal avançadíssimo, acreditávamos nisso, primeiro as coisas boas, né? E nós derrotamos a ditadura com um movimento social organizado, nuclearizado territorialmente nos bairros, muito por meio das comunidades de base. E também, claro, capitaneados pelo novo sindicalismo. Eu acho que se a ditadura não tivesse enfrentado uma crise econômica, talvez a gente não tivesse revertido, né, criado o início desse ciclo democrático. Mas eu acho que nós ganhamos, nós constituímos, a academia participou do processo do início de prefeituras democráticas e populares, com vários, eu vou ter que andar rapidamente, né? O orçamento participativo, a urbanização de áreas precárias que não existia, não é? Vi de lá toda a história do Carlos Nelson, até chegar no primeiro PAC. Tinha urbanização de favelas no primeiro PAC. Foi uma luta de 40, 50 anos, não é? Que era olhar para aquilo e falar: aquilo não é caso de polícia, aquilo não vai ser removido, aquilo vai ser consolidado e com qualidade de vida urbana, não é? Então, urbanização de áreas precárias, assistência técnica à habitação de interesse social, chegamos numa lei federal, tivemos todo um movimento nacional de produção de boas moradias, com boa arquitetura, com preço baixo e com boa qualidade de construção, com participação social, e isso gerou uma lei federal. Eu acho que os CIEPs foram deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá. Os CIEPs, isso tudo é a boa arquitetura com boa preço baixo, boa qualidade. Isso aqui, que começou com Brizola e Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, realmente, 20 anos de CIEPs nas periferias, nós estaríamos completamente diferentes. Porque é a disputa com o crime organizado. Vocês estão sabendo que o crime organizado ele está chegando no fundão do Brasil, nas cidades médias. Não é? Não é só Rio de Janeiro, uma calamidade, não é? Mas não é só, não é? Então nós tivemos esse ciclo virtuoso, não é? Criamos instituições, criamos
espaços participativos institucionais para ninguém botar defeito. O Ministério das Cidades, depois daquilo tudo, a gente achou que não podia voltar para trás, não é? Conferências municipais, estaduais, federais, com o Conselho Nacional, enfim, teve abertura de conselho participativo para tudo, criança e adolescente, saúde, educação, não é? Idosos, não é? Uma festa. Eu já escrevi sobre isso em 2010, né? Nunca fomos tão participativos. Aliás, eu apresentei essa tese de nunca fomos tão participativos na Conferência Nacional das Cidades de 2007. Aí eu encerrei minha carreira com o Ministério das Cidades. Falei, nunca mais, nem ministro me convidando, eu vou. E o pessoal dos movimentos sociais tivemos uma briga como se eu fosse tão importante quanto os movimentos, e falei, não vou mais em espaços mortos. E a Conferência Nacional, desculpe falar bem, para mim ela já era um espaço morto a partir de 2007, com o PP no Ministério das Cidades, negociando obras, né, sobre as quais eu vou falar. Bom, aí nós tivemos uma crise internacional 2008, e o governo federal lança um projeto desenvolvimentista. Eu já discuti, eu costumava dizer uma época que eu estava infiltrada no Instituto de Economia aqui da Unicamp, para tentar ver se a gente fazia uma ponte com os economistas, porque é muito difícil eles enxergarem o intraurbano, não é? O mercado imobiliário, por exemplo. E eu discuti muito com os meus amigos, sociólogos, sobre a importância. Eu fui até no BNDES dar uma palestra. Olha, obra, a gente precisa saber qual e aonde, a localização. Não bastam obras para criar emprego, elevar o PIB. A mesma coisa aconteceu com a desoneração dos automóveis, não é? Você vai encher as cidades de automóveis. Isso não é política urbana. Isso é política anticíclica para a criação de emprego e não deixar o PIB cair, etc, etc. Mas e as cidades? Eu ouvi companheiros, gente famosa, falar, lá vem a Hermínia com a questão urbana e o meio ambiente, não é? Mas realmente é outra narrativa que nós estamos perdendo. Nós que cuidamos da produção do ambiente construído, temos sim que fazer um trabalho nas universidades multidisciplinar, interáreas, para que a gente traga essa questão. Porque o que aconteceu no Brasil, é disso que eu quero falar, como é que é o espectro RON da Europa, não é? Um furacão passou pelo Brasil. E ele já estava presente antes de 2013. E por que a gente não percebeu? Por que a esquerda não viu? Que a correlação de forças já estava mudando antes de 2013. Por que essa festa com o dinheiro público exatamente no momento em que nós retomamos o investimento público significativo para as políticas urbanas e sociais? Porque nós temos como pesquisadores de nos perguntar por que a gente não percebeu, não foi para uma denúncia, não era denúncia contra o PT. Essa é outra questão que eu acho que é uma vesguice. É a denúncia sobre a correlação de forças. O PT pode ter errado, como errou, os movimentos sociais se enganaram, mas nós também não alertamos a sociedade para o que estava acontecendo, não é? Então nós temos aí o retorno dos investimentos a partir de 2009, o PAC 1, 2007, o PAC 2, 2009 e o Minha Casa Minha Vida 1 em 2009 e o PAC 2, o Minha Casa Minha Vida 2 é 2011, não é isso? A máquina do crescimento assume o comando das obras. Eu estou tomando aqui o conceito do Mollott e do Logan um pouco livremente,
né? A máquina do crescimento foram os capitais, capital, as grandes empreiteiras à frente, capital de incorporação, capital de construção, edificações, capital financeiro e imobiliário e os proprietários de terra. Tudo isso às vezes é uma coisa só, não é? E o financiamento de campanha eleitoral, claro, isso tudo ligado a, não é? Bom, aí você tem os mega eventos que ajudaram, as desonerações fiscais e tem o que eu chamo aí de boom imobiliário e boom automobilístico. Eu sei que foi muito mais do que isso, mas ultimamente, como eu não... Olha, gente, eu estou fora, eu estou dando pós-graduação, mas meio com o pé fora da academia, não é? Não tenho bolsa produtividade, tem gente que precisa mais do que eu não acho justo eu concorrer, não é? E acabei ficando um pouco mais solta, não é? Para seguir um pouco o meu feeling do que eu deveria fazer, não é? E eu tenho simplificado o discurso para tentar alcançar uma camada maior. Isso não significa que os pressupostos de pesquisa e de informação sejam simples, não é? Muito longe disso, eu estou questionando, por exemplo, muito do fetiche de como a financiarização está sendo usada como um fetiche e ninguém nem está sabendo do que está falando e começa a falar em financiarização. Isso tem textos e tem até livro que você fala, bom, mas o que é a financiarização aqui? Não é? E a questão do livro 1 lá da produção sumiu. Não é? O Harvey se deslocou, eu também vou atrás. Não é? Bom, isso aí, vocês estão vendo, então... Eu estou justamente trabalhando esses dados. São gráficos do investimento do Minha Casa Minha Vida e gráficos do investimento do SBPE. De 2000 e... Vocês enxergam? Não. Bom, exatamente. Eu vou falar mais desse período 2009 a 2015, que é o período do boom imobiliário e do boom automobilístico, não é? Então, nós temos, eu estou somando os dados, gente. Isso aí é recursos do SBPE, que são bem maiores ainda do que FGT. Então, olha a quantidade de dinheiro que entrou nas cidades brasileiras durante 2009 a 2015. Olha que coisa impressionante. Eu não estou somando nesses números o mercado de capitais, mas eu sei que ele não é tão importante pelos relatórios que eu estou lendo, né? Letras imobiliárias, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, tal, né? A Mariana Fix, que é minha mentora nesse tema aqui, não é um tema que eu conheça muito, né? Mas vejam o que entrou só de SBPE e FGTS no mercado imobiliário durante 7 anos. É um vendaval, tá certo? E eu não estou incorporando aqui, eu tenho uma orientanda trabalhando com o PAC da mobilidade, que eu trouxe umas planilhas hoje, mas não consegui colocar dentro do PowerPoint. E, num primeiro momento, nós temos 88 bilhões. Mas eu tenho certeza que isso vai muito mais longe. Então, vejam que nós temos, se eu somar mais 90 bilhões aí, eu estou com quase R$1 trilhão. Que se fosse investido com a pesquisa origem-destino, a lógica, que se fosse investido com a lógica dos indicadores da área de saneamento, da área de insalubridade, da área de risco, da área, algumas coisas do déficit habitacional, que volta a ser tão importante, as cidades não teriam piorado. Vocês vão perguntar, mas por que você está falando que elas pioraram? Porque tranquilamente, não só por observação empírica, e isso eu não estou falando só de metrópole, não, mas pelos dados. Vamos aos dados, não é?
Bom, aqui vocês têm um gráfico que pega vocês conseguem me dizer, porque eu não sei se é aluguel ou preço da construção. Preço de venda dos imóveis. Aí é 2008 a 2018, mas vocês percebem que é em 2015 que nós temos... Vocês veem uma curva de quase 45 graus entre 2009 e 2015. E o crescimento foi praticamente esse aí. É um crescimento que está acima dos 200%. No Rio de Janeiro, isso é muito maior. O Rio de Janeiro... tem uma orientanda estudando isso também, há locais onde passa de 700% o preço dos imóveis. Renda imobiliária. Tá certo? E aí, a Laura de Carvalho, ela tem feito algumas considerações, ela escreveu um artigo na Folha, onde ela fala, olha, o preço dos imóveis sobe 250, o salário subiu 140 e subiu muito nesse período, não é? E a Bolsa de Valores sobe muito menos. Eu não me lembro muito os dados, né? Aqui o que a gente tem é o IGPM, aí que vocês estão vendo a festa que o capital rentista imobiliário fez nas cidades brasileiras. E todo mundo lendo Albers, o Harvey, para discutir a financiarização. Eu não estou dizendo que não houve financiarização, mas até agora eu não vi nenhuma pesquisa que trabalhasse isso de forma científica, não é? Então, nós temos também uma elevação no preço dos aluguéis, é isso, né? Locação. Eu estou mostrando São Paulo, que é o que eu consegui apertada de tempo para pegar alguns dados, não é? Olha o preço dos aluguéis, gente, como é que foi. E é interessante que na crise há uma tendência de queda e volta no pico, quer dizer, permanece no pico o preço dos aluguéis, permanece no pico o preço de venda das moradias. E o que aconteceu com os trabalhadores depois de 2015? Não é? Eu não estou com todos os dados aqui, nem dá tempo de eu falar, estou escrevendo um texto sobre isso para um livro de um belga, né? Inclusive para dizer o que houve no Brasil, não é? Nesse período, que é muito contraditório tudo o que aconteceu. Não é? Não dá para a gente falar, olha, é preto ou branco, é isso ou é aquilo, é muito contraditório, não é? Especialmente se a gente considerar que, primeiro, o preço dos imóveis e dos aluguéis subiu mais do que o aumento do salário, que o lulismo foi muito importante nessa distribuição de renda por meio de vários programas, como vocês sabem, mas também por meio de aumento do salário mínimo acima da inflação. Não é? O fato é que, depois de 29 anos, sem ou com baixo investimento, o governo federal retoma o investimento de habitação, saneamento e transporte, mas o capital imobiliário, vamos chamar isso da máquina do crescimento, tomou conta das cidades. Se não, como explicar que eu estou com a planilha de obras aqui, que eu estou tentando entender, do PAC Mobilidade, como explicar que o metrô de Salvador não resolva os problemas prioritários de mobilidade de Salvador, mas resolva a ida para o aeroporto. E Rio de Janeiro é barra para o aeroporto. Cuiabá, o VLT é aeroporto, obra parada, não tem nem perspectiva de solução. E compraram os vagões antes de... Isso tudo eu estou aprendendo com o pessoal local, viu, gente? Que mais? Fortaleza e São Paulo tem 2 ramais. Um vai para o aeroporto, um vai para Congonhas, o outro vai para Guarulhos. E vocês souberam, né, que o de Guarulhos não chega em Guarulhos. Né? Competência, nem o de Salvador. Competência e muito dinheiro. Quer dizer, o problema não foi falta de investimento.
não é? E o que aconteceu? Assim, eu quero mostrar isso para vocês. Como a Caixa determina que o Minha Casa Minha Vida tem que estar no perímetro urbano, dentro da cidade, portanto, na cabeça, né? Depois determina que tem que ter água, esgoto, transporte, etc. O que as câmaras municipais fizeram no Brasil inteiro? Por isso não, nós vamos por fora da cidade, não, a gente amplia a cidade, amplia o perímetro urbano. Gente, repensar a sociedade brasileira, que é o que está colocado para nós agora, no fim desse ciclo. E as cidades exige repensar como é que se traça o perímetro urbano. Essa é uma questão que veio lá da Constituição de 88 e que nós passamos esse tempo todo sem resolver. Bom, eu gosto muito dessa imagem, né, acho que é Aparecida de Goiânia, né, Beni? É Goiânia, região metropolitana. Região metropolitana de Goiânia. Então, o perímetro urbano chegou aí, viu, gente? Senão o conjunto habitacional não tinha. Eu vou mostrar vários para vocês. Olha, aqui. Essa aí, Paulo Romano me mandou. Vocês se lembram do despejo do Pinheirinho? Violento, helicóptero, brucutu, violência. A quantos quilômetros eles estão do centro da cidade, Paulo? 12. Eu nem entendi, um pessoal organizado pelo PSTU na época, como é que aceitou isso. Não é? Completamente fora da cidade. Completamente. Não é? Aí eu pergunto o seguinte, essa fui eu que tirei lá em Campina Grande. Eu tirei com essa cerca para mostrar para vocês que até a cerca é rural. $10.000 unidades do Minha Casa Minha Vida numa cidade que tem 400 e poucos mil habitantes. Todos fora da cidade consolidada. O que vocês acham que acontece com uma cidade como essa? Inviável. Quanto tempo nós vamos levar para tornar essa cidade racional do ponto de vista econômico? Porque eu tenho que levar caminhão de coleta de lixo para essas localizações. Eu tenho que levar o transporte, que evidentemente não tem no fim de semana, como eu constatei. E quem paga para estender esses serviços e essa infraestrutura? Todo mundo. E quem ganha? Gente, não precisava nem ter feito muito. A gente já sabe disso tudo. As nossas cidades explodiram. Nós estamos vivendo um grau de dispersão nas metrópoles. Isso é menos sensível do que se a gente caminha pelas cidades de porte médio. Eu estou preocupada aqui com o meu tempo, né? Você tem mais 5 minutos, viu? Tá, vamos lá. Outra coisa fundamental é como isso aí é Uberlândia, né? Como você tem o fetiche do loteamento fechado. Outro dia o Everaldo Melazzo estava me falando que lá num loteamento fechado, que eu faço questão de falar, é loteamento fechado, não é condomínio. Lá ele falou, olha, tem um loteamento lá em Ribeirão Preto que 30% das viagens que saem são de helicóptero para São Paulo. E isso deu um enrosco porque ninguém dormia de manhã com o barulho. Então eles compraram uma terra para fazer um heliporto. E tem juiz lá dentro, pessoal. Sabe? E aí se cria essa consciência social do condomínio, de quem vive em condomínio, não é? Bom, então nós temos aí lá em Campina Grande, eu vou mostrar aqui para vocês, que coisa impressionante. Eu peguei, isso é Porto Velho, lá a classe média baixa está no loteamento fechado. E outro dia acho que, sei lá que revista veio me perguntar sobre
penalizar pedestre que anda no leito da rua, porque tem muita morte. Né? Então, vai multar pedestre. Eu falei, vou falar o quê? Vou mostrar, eu faço isso com um jornalista que vai na minha casa, eu falo, senta aí. E aí eu dou uma aula. Eles ficam agradecidos, sabe? Agora isso aí é o máximo, né, gente? Isso aí, olha, esse aqui, ele desafia Marx, ele desafia qualquer coisa, esse. Porque é o metro quadrado mais caro de Campina Grande. Desafia até a gravidade. Assim, não é só conjunto habitacional e loteamento fechado no meio do pasto. É edifício de 35 andares. E é o bairro mais caro, o metro quadrado mais caro de Campina Grande. Aí, quando eu ouço, não é? Outro dia eu ouvi a Leda Paulani falar, né? Se não tem valor de uso, não tem valor de troca, não é? Eu falo, mas o que mesmo que as pessoas estão... Qual é o valor de uso aqui do bairro? Não é? Que você... Aí eu tenho um aluno lá de lá, ele falou... Eu falei, quanto tempo para ir na padaria? Ele falou, é 2 quilômetros. Você... Sabe... A Jane Jacobs escreveu aquele livro incrível em 58, não foi isso? É hora de, né? Pessoal, vamos reconhecer que nós estamos apanhando de 10-0. Não tem problema, porque se a gente não tiver coragem de reconhecer, nós vamos ficar discutindo burocracia. Se é o CTC, o CTC é importante sim discutir, mas já era lá quando eu fui presidente da Pós. E agora o buraco está muito mais fundo. Agora são 20 anos sem aumento de recurso. E o capital financeiro bombando. Não é? Tá. Esse não sei se vocês conhecem Cuiabá, é o Beach Park. Eu falei, peraí, mas Beach Park? Sim. Entre aqueles 2 prédios ali, existe uma praia. Eu não tive acesso. Pô, gente... Eu queria fotografar a praia, não é? Mas, gente, o prédio não tem... Sim, o que eles fizeram? Aquilo que o mercado imobiliário está cansado de fazer. Nós vamos pôr uma baliza que é para orientar para onde a expansão, a nova fronteira do mercado imobiliário vai. Puseram. E quem foi atrás? Vocês estão vendo as obras aí de duplicação? Eu não sei botar isso dentro da... Que pena. Bom, e Uberlândia, que é a MRV, a que mais construiu Minha Casa Minha Vida, para mostrar para vocês que numa cidade como essa não dá para fazer varrição de rua, não é? No máximo a gente consegue, então, recolher o lixo em alguns pontos. É impossível fazer a zeladoria numa cidade tão dispersa e com fazenda dentro do tecido urbano. A minha ida para Uberlândia tinha uma história que não dá tempo de contar, mas vocês não acreditam. Essas histórias, elas só confirmam teses que a gente já está careca de saber. Fraude registrária. Isso faz parte da história do Brasil. Lá tem um advogado que andou atrás da certidão centenária dos grandes proprietários de terra. Eu pus no Facebook o trabalho dele, porque a gente está tão, de certa forma, desorientado e desorganizado que a gente não consegue nem trocar para fazer a denúncia. Olha, a elite de Uberlândia cai se o judiciário considerar esse levantamento que esse cara fez
do histórico das certidões e de registro das terras de Uberlândia. Como assim? O judiciário, perfeito, claro, perfeito. Isso aí. Bom, essas são as ocupações lá de Uberlândia, 20 ocupações. Sabe o que eu costumo dizer? No reino da propriedade fundiária ociosa, servida de infraestrutura, o povo é constrangido a ocupar. É compulsória a ocupação. É isso que nós temos que explicar para essa sociedade. Tenha um ou outro aproveitador. Outro dia eu fui num programa de televisão e falaram, mas tem aproveitadores que cobram dessas pessoas e tal. Eu, em vez de ficar nesse tema, falei, olha, aproveitador tem no Jardim Paulista, no Morumbi, no centro da cidade. Eu quero falar de outra coisa. Senão, você não tem tempo e aí você fala lá o que os caras querem. Você fica lá na agenda dos caras, né? Bom, então aqui o aumento do preço dos imóveis e o custo de construção e o IPCA, alimentos, transporte, a frota de carros dobrou, o número de mortes está em mais de 40 mil no trânsito. Esse dado aqui que eu já tenho, transporte não motorizado, está em 40%, não vai dar tempo de eu falar disso tudo, né? E a tese principal é, no período das vacas magras, nós tínhamos orçamento participativo, democracia direta. No período que chega o dinheiro, a gente foi conduzido, sabe para quê? Menos de 2% do orçamento do Minha Casa Minha Vida para os processos participativos. Menos de 2%. Então, pessoal, não faltam planos. O plano diretor é obrigatório, não faltam leis, nós temos um arcabouço legal. Eu costumo dizer que a lei da mobilidade urbana, que é de 2012, se eu não me engano, ela é ótima para a Dinamarca, perfeita, sabe? Prioridade para pedestre e ciclista, as leis são incríveis, não é? Não falta conhecimento técnico, porque nós já mostramos que é possível. Nós tivemos prefeituras democráticas em muitas cidades, em todas as regiões do Brasil, com participação social, não é? Na verdade, nós... eu acho que não vai dar para falar. É que é o Brasil Cidades, aí... Deixa eu ver se eu enxergo, né? Olha... quando a gente foi convidada pela Frente Brasil Popular, e nós insistimos que a gente não queria nenhuma ligação com partido e nem com candidatura, não é? E soltamos um manifesto, a gente nunca esperava. Eu aposentada, achei que ia ter um ritmo legal de vida, assim, eu adoro produzir orgânico e tal, né? E de repente essa coisa explodiu, não é? É evidente que há uma sede na sociedade por rediscutir as cidades, por rediscutir o país, não é? Então, nós começamos, a nossa orientação, que na verdade ela é extremamente flexível, não tem centralização, porque a gente não tem nenhuma entidade, a secretaria, por enquanto, é na Minha Casa, e são 5 pessoas participando e segurando as pontas, né? Eu vou dar algumas diretrizes, né? Um balanço crítico da experiência recente. Lutas concentradas em avanços institucionais e legais apenas. O Fórum de Reforma Urbana, por exemplo, que a Gisele fez um ótimo capítulo na tese dela, mostrando o que foi o crescimento do Fórum, que nos levou à Constituição de 88, ao Estatuto da Cidade, às prefeituras democráticas, e aonde que ele declina, não é? Que é em deixar as bases territoriais e se ficar apenas no institucional. A falência, então, da participação institucional, leis avançadas para uma realidade atrasada,
existe hoje nas cidades brasileiras uma concentração radical da propriedade. Isso é a única cidade onde nós temos evidência empírica, científica, é em São Paulo, que na época do Haddad foi feito um cadastro de proprietários para aplicar o IPTU progressivo, o Estatuto da Cidade, nos imóveis vazios do centro. Nós temos 1% de proprietários que concentram quase 50% do valor, vou usar valor, das propriedades. A gente fez um artigo, eu com uma orientanda de doutorado, dizendo que a gente tem que exigir que toda a prefeitura abra essa informação. Quem são os grandes proprietários? E para vocês terem uma ideia, o maior proprietário em São Paulo é o dono da Unip. Vamos lá. A falência do desenvolvimentismo, que ignora o ambiente construído, o meio ambiente, a falência do urbanismo de gabinete. E eu diria de livros também, apenas. Não é que os livros não sejam importantes. Combater o analfabetismo urbanístico, eu acho que nós temos uma tarefa fundamental, que é combater a construção fictícia da cidade, com a qual a mídia está lidando, o mercado lida, disputar a narrativa com a mídia e o mercado, disseminar cursos de extensão ou cursos de realidade brasileira, voltar ao trabalho de base, na universidade, pesquisas, planos para a realidade, a importância da extensão universitária, no meio técnico, o engajamento profissional com a realidade e a assistência técnica, habitação de interesse social. Já temos até lei, né? Cobrar do Judiciário e do Ministério Público a aplicação da função social da propriedade da cidade, porque nós fomos profundamente derrotados nisso. Reconstruir a democracia brasileira por meio das cidades, coisa que os partidos também discutem pouco, toda a esquerda. É muito difícil, se você não organiza territorialmente as camadas populares, você reconquistar a democracia brasileira. Querer juntar 1 milhão de pessoas para defender a Petrobras, quando essas pessoas estão passando 2 horas e 40 minutos, em média, por dia nos transportes, é querer demais, não é? E formar núcleos territoriais para refletir sobre as cidades, os problemas, os conflitos e as soluções. E nós já começamos, isso é que é o melhor. Nós estamos com um núcleo em Porto Alegre, Curitiba, em Santa Catarina nós temos uma articulação estadual, Belo Horizonte é o núcleo mais importante, não é? Nós temos apoio da Federação Nacional dos Arquitetos, Federação Nacional dos Engenheiros, da ANPUR, da NTP. Gente, eu estou esquecendo de muita coisa, mas o que eu queria acabar, eu não posso acabar essa fala sem dizer para vocês que o espaço é grande e a gente pode ter muita esperança na reconstrução do futuro. Muito obrigada. Bom, fui muito generoso em reconhecimento, em respeito à Hermínia, mas acho que fui um pouco licencioso também. Então, vamos dar a continuidade então, com a Edna, e já que a Hermínia teve esse tempo generoso, né, vamos ser flexíveis também com a Edna. Bom dia, boa tarde a todos, todas. Queria inicialmente agradecer o gentil convite do Eduardo Nobre, presidente da ANPUR, e também da ANPUR, para eu participar dessa mesa. E também parabenizar, porque eu acho que a concepção do seminário ela é realmente interessante e toca em problemas que nos permitem, eu acho que levantar novas questões, retomar antigas questões que foram deixadas, abandonadas, e é um pouco difícil falar depois da Hermínia, não é? Com toda essa exuberância e dados que ela nos trouxe,
Mas eu gostaria de voltar um pouco, né, a uma discussão que começou na primeira mesa, que é a questão, começar um pouco pela questão da universidade, né? Sobre, seja todo esse debate que a Hermínia colocou sobre a cidade, o que nós vemos, as pesquisas, o que elas estão produzindo e nos mostrando sobre o agravamento das cidades. Eu acho que nós vivemos uma situação crítica em diferentes pontos. Talvez jamais nós tenhamos estado frente a uma situação tão difícil, inclusive, de explicar como nós vivemos hoje esses processos, né, em relação ao urbano, em relação também ao regional. E isso nos coloca dentro da interrogação sobre o que é a universidade, o que são nossos programas de pós-graduação, o que nós estamos formando, o que nós estamos pesquisando, o que nós estamos fazendo como extensão. Eu acho que nós não somos salvadores da pátria. Eu tenho assim clareza que o que nós fazemos, o que nós podemos fazer enquanto instituições, enquanto programa de pós-graduação e de pesquisa, é muito pouco diante do tamanho dos problemas que nós estamos vivendo e percebendo, coisas que, inclusive, que nós não percebíamos antes, talvez. Porém, isso nos dá também, ao mesmo tempo, né, nos dá uma responsabilidade enorme que exige que nós pensemos de uma maneira muito crítica esses processos e tentemos encontrar caminhos, soluções. Eu diria que o lugar da Ampur sempre foi um lugar singular no conjunto das associações científicas do Brasil. E nesse momento, eu acho que a Ampur tem possibilidade, tem um acúmulo, tem uma trajetória que permite que ela esgarce mais essa capacidade crítica que sempre pautou nos debates, nos seminários e também na produção, e que se tente influenciar esse campo da pós-graduação, da pesquisa sobre o nosso país, não é? As regiões, as cidades. Eu me preocupo muito, quer dizer, é uma angústia. Eu acho que todos nós vivemos essas situações com angústia, mas a gente tem que ultrapassar e exercer a capacidade de pensar, e ainda mais pensar criticamente, e ainda mais não só pensar, encontrar soluções. Então, o tamanho do desafio é realmente enorme. Com relação à universidade, eu acho que, eu tenho repetido isso algumas vezes, eu acho que a universidade, a função principal da universidade, uma universidade pública, da universidade geral, não vou separar aqui a pública e a privada, eu acho que a universidade, enquanto instituição, enquanto recorrendo a todo o debate que se fez sobre o que é uma universidade, eu acho que a principal função da universidade é ensinar a pensar. É fazer pesquisa pensando, e pensar não tem outra forma que não seja o pensar crítico. Não é? O pensar rigoroso, mas o pensar crítico e o pensar político, porque não se pode estudar problemas sociais, não é? Problemas urbanos, regionais, partindo de uma perspectiva que não seja política, porque você esvazia o conteúdo da própria crítica. Então, o que me angustia é que as universidades, elas não, em regra geral, elas não ensinam mais a pensar, ou elas ensinam pouco em relação ao que elas deveriam fazer. As universidades estão sendo tomadas pela ideia mágica, fetichizada do mercado, da gestão, do modular, não é? Da modulagem, fazer modulagens, pensar como chegar mais rapidamente à solução dos problemas. Então, uma perspectiva, simplificando, não é? Eu sei que estou simplificando, porque também o tempo é curto e eu quero avançar um pouco, o pensar sobre a gestão, pensar sobre a administração, pensar sobre o controle desses processos, como se fosse possível exercer controles, como nós estamos vendo que quando se trata da sociedade,
são dinâmicas tão complexas que esse controle, mesmo que seja racionalmente instrumentalizado, ele é difícil. Mas isso tem tomado muitos programas no dia a dia das universidades. Eu queria também fazer uma rápida ressalva sobre o papel da universidade pública. Eu acho que a responsabilidade da universidade pública é enorme. E mesmo que nós saibamos, e eu acho que devemos falar claramente, a universidade pública faz pesquisa, a universidade privada, na grande maioria, não faz pesquisa e não assume assim, um compromisso social. Quer dizer, a tendência que se tem observado em muitos programas, sobretudo nesses últimos anos, como você falou da Unip, que está em todo lugar no Brasil, e, inclusive, absorvendo universidades pequenas nas regiões que vinham se mantendo, que vinham construindo, num processo assim, não sei se seria bem o caso, mas talvez de oligopolização. Então, eu acho que tem eu não sei que poder do debate nós teríamos, o poder de influenciar um debate com as universidades que estão alinhadas nesse processo mais de mercado, não é? Mas eu acho que esse debate tem que ser feito. Acho que nós temos que encarar, enquanto universidades públicas e enquanto universidades comprometidas, sejam públicas ou privadas, encarar o debate sobre o que é a universidade, o que é a pesquisa que nós estamos produzindo no país. Eu inclusive, estou tentando organizar dados para ver o que é que nós estamos produzindo nos últimos anos sobre a Amazônia. Quer dizer, os nossos programas de pós-graduação, de várias áreas, e o que é que isso tem entrado como uma contribuição importante para a compreensão dessa região agora, nesse presente, né? Então, no programa daqui do CPPUR, diz assim: estaria nascendo um novo compromisso social da universidade, dirigidas às demandas sociais que estão sendo postas, talvez por novos atores, talvez por novos problemas. Eu diria que muito pouco, não é? Muito pouco. Os atores sociais estão colocando problemas, as cidades estão gritando por problemas. Belém, por exemplo, está sendo seccionada na região metropolitana, nos municípios da região metropolitana, por causa das obras públicas inacabadas, grandes projetos inacabados. Então, quem mora no município, ele passa, às vezes, 2 horas para chegar em Belém, ou passa a mesma coisa para as pessoas para voltarem para os seus municípios para dormir, para no dia seguinte acordar cedo para voltar para trabalhar na cidade, porque em Belém que tem maior composição de emprego. Então, nós estamos numa situação que eu diria que as demandas estão postas, mas eu não sei, eu acho que a universidade não está dando direcionada a resposta para essas demandas. Então, a universidade, uma parcela muito pequena da universidade, nós podemos dizer, está engajada politicamente. O que nós estamos observando, inclusive seminários que estão ocorrendo em várias universidades ao mesmo tempo, de forma coordenada, como vai ter um agora, dia 28 e 29, na Universidade Federal, junto com outras universidades brasileiras, do projeto Brasil Popular, da Frente Brasil Popular, mas eu diria que é uma parcela pequena dessas universidades mais comprometidas com a questão hoje. Então, há uma preocupação também, né, de como nós atingirmos internamente as pós-graduações, outras pós-graduações, para se levar em consideração as novas demandas que estão aparecendo. Outro desafio é pensar numa perspectiva, não é, da diferença entre cidades. Eu acho que, pelo menos, nós estamos agora, já está ficando claro que temos que pensar as diferenças entre as cidades, não cidade grande, média, pequena, mas as diferenças, a composição interna das cidades, cada uma cidade é diferente da outra, não é?
e pensar a mesma coisa com relação a regiões, talvez levar mais em consideração o conceito de diferença, que ele é muito mais profundo do que o conceito de desigualdade. A desigualdade ela acaba apontando, mesmo que tenha toda a dimensão de classes sociais, que precisa ser ressaltada, mas ela também aponta para uma dimensão, às vezes, mais econômica. E o conceito da diferença exige um outro tipo, talvez, de pesquisa e um outro tipo de intervenção que não que não está sendo balizado. Mas eu vi, em alguns debates mais recentes, inclusive aqui, hoje de manhã, a Virgínia se referia, né, à importância de levar em consideração o local, não é? E eu acho que isso tem a ver com uma inversão do olhar, com nós retomarmos debates que foram caros, por exemplo, sobre o país, sobre as cidades, na década, talvez, de 60, de 50, de 70, quando se estava procurando entender as relações internas de dependência, intrarregionais, interregionais, dentro do bloco americano, né, imperialismo e países latino-americanos e centro-americanos, e esse debate nós nos afastamos. Eu concordo com a Virgínia quando levanta essa ponta, porque eu acho que nós nos afastamos, nós temos que voltar a discutir a cidade, mas dentro de um contexto maior, que, ao mesmo tempo, o desafio de entender a diferença no local, né, aliás, não é do local, não quero usar a palavra local, eu prefiro usar um termo que o Arthur Escobar trabalha muito mais detalhadamente, quando ele faz a teoria do local e da globalização, do lugar e da globalização, que é o conceito do lugar, ele é mais denso no sentido que ele exprime a dimensão cultural, a dimensão subjetiva da experiência social naquele espaço, né? Então, o lugar, quer dizer, ao mesmo tempo, a importância do lugar para você entender as diferenças e o global, enquanto processo, um processo com o qual se lida por outros níveis de escala, né, outro nível escalar, isso nos remete, de forma assim importante, do meu ponto de vista, a você inverter o olhar. Eu acho que é uma questão teórica, uma questão metodológica, de construir, como pede aqui o seminário, né, construir um olhar, construir a palavra usada, balizamentos. Balizamentos críticos, não é? Significa se encontrar uma outra construção do olhar. Quer dizer, outras metodologias. Isso significa também que você esteja aberta para entender certas dimensões que têm sido obscurecidas nessas últimas décadas, não é? Quer dizer, após a ditadura, nós retomamos uma série de temas, eu acho que ampliamos enormemente a pesquisa científica, que era muito pequena, na década de 60, por exemplo, porém, nós perdemos a dimensão relacional desses processos com os processos mais globais, com os processos mais da tensão de dominação entre países ricos, países pobres, entre organizações, corporações e a sociedade, né? Ou seja, esvaziamos o debate de classes sociais. Quer dizer, nós não discutimos classes sociais, porque a partir de certo momento foi considerado um pouco fora de moda. Nós deixamos de discutir a correlação entre grupos econômicos regionais e grupos econômicos internacionais, e assim por diante. Eu não vou descer a detalhe, que se autoexplica um pouco, não é? E eu acho que, e nessa perspectiva de inverter o olhar, significa encontrar as metodologias que valorizam a experiência do lugar, que é uma experiência política, não é? Aí você encontra os movimentos sociais, encontra os atores locais que estão reivindicando, formulando demandas para a intervenção nesses espaços,
locais, e, ao mesmo tempo, encontrar as explicações em nível pluriescalar. Eu não queria descer muito a detalhe, não posso descer a detalhes por causa do tempo, mas eu queria um pouco dizer que eu tenho escrito alguns estudos, alguns trabalhos, revendo essa literatura, por exemplo, da dependência, mas tentando ultrapassar esse debate, relendo autores latino-americanos, como Quijano, como Guerreiro Ramos, enfim, quer dizer, uma série de autores que tomaram como debate, há algumas décadas atrás, ou mais recentemente, né, um debate que procura entender essa relação colonial, entender por que o Brasil, e eu acho que o que aconteceu agora no país escancara para nós situações que nós não estávamos percebendo, que como esse país é colonial, como essa forma autoritária de mando, de organização do poder, ele é marcado por uma tradição escravista que não se perdeu, não é? Mas também pela razão colonial. Não é? Essa razão colonial, que não falamos mais da colonização, nós estamos falando, como diz o Quijano, de um sentido incorporado à cultura nacional, que é uma forma, as formas de mando que aparecem quando você vê os grandes projetos, a instalação dos grandes projetos, quando você vê a razão da engenharia, por exemplo, dos grandes projetos hidrelétricos ou dos portos que estão surgindo assim, de uma maneira assim, às dezenas na região amazônica em espaço de 2, 3 anos, ou uma forma, não é, que nos permita entender como é que acontece, por exemplo, desses enormes condomínios fechados, serem feitos a 10, 12 quilômetros de distância da cidade? Como é que se impõe isso? Como é que se permite? Quem é que diz não? Quem é que aceita? Quem é que não aceita? Então, há alguma coisa na sociedade brasileira que vai além dos nossos dados, não é? Que nos diz que a gente precisa entender essa dimensão, a dimensão do ser brasileiro, a dimensão de como pensa o brasileiro, de como ele constrói a narrativa sobre o país, não é? Porque, e aí eu acho que nós erramos quando nós estudamos apenas o local. Né? É importante os estudos locais, importante o estudo de pequenas cidades, importante o estudo das áreas indígenas. Por sinal, o programa prevê o rural e urbano, o programa do CPPUR prevê o rural e urbano, mas não prevê o étnico. O Brasil é muito étnico. O Brasil está redescobrindo os discursos que ele sempre escondeu, que ele sempre negou, que os índios estão falando por eles agora, porque eles estão indo mais a Brasília, porque estão gritando e porque eles não estão mais suportando o processo de expoliação, de dominação, de genocídio que está acontecendo em todo o país e que a brasileirada se cala, se consente, muitos consentem. Outros gostariam de gritar, mas não gritam, porque também não foram acostumados a gritar por esse tipo de causa. Então, ok, eu terminei em 5 minutos. Então, é importante, né, eu acho que a gente se recolocar, né, outras questões. Não são as mesmas questões que vão nos mobilizar a gente, que vão nos fazer melhor ciência. Não são as mesmas. Nós temos que olhar para onde a gente não olha. Nós temos que interrogar o que nós não interrogamos, porque nós erramos. A nossa pesquisa não mostrou o que estava acontecendo. Porque em 2 anos desmontar um país e os direitos não se faz sem as estratégias que estão sendo pensadas, organizadas, porque foi muito rápido. Eles mal chegaram e já tinham todas as leis novas para refazer o que estava feito, entendeu? Então, o que nós temos que fazer como entendimento, como matriz crítica desse processo? A primeira crítica é a crítica a saber o que é que nós pesquisamos. O que é que a nossa pós-graduação está fazendo? Está repetindo o que já fez. A maior parte dos alunos faz o que os outros já fizeram. Entendeu? Então, a gente está perdendo, fazer um aluno
permitir que o aluno perca 4 anos para dizer a mesma coisa que o outro já disse, que é se orientando, porque eles vão para o mesmo orientador fazer a mesma coisa que o orientador já orientou. Então, eu acho que é um olhar, não estou fazendo assim, criminalizando a gente, não quero criminalizar a gente, porque eu acho que a gente até suporta demais, mas eu acho que o balizamento crítico que o seminário pede, não é? Eu acho que passa para isso que eu chamo de inversão do olhar. A inversão do olhar é olhar para ali, olhar aonde não está sendo olhado, é perguntar perguntas que não estão sendo feitas, né? E eu queria dizer que o meu laboratório, eu penso o Brasil, mas eu penso a Amazônia também, porque eu trabalho na Amazônia, eu pesquiso a Amazônia minha vida inteira, o que está acontecendo agora, nesses 2 últimos anos, é incrível, é inacreditável. Muitas empresas chegando, rios poluídos, o rio Tapajós, que é um dos rios mais lindos do mundo, verde, maravilhoso. Quem conhece sabe, inclusive, tem várias unidades de conservação lá, não é também por acaso. E ele está sendo, e já tem previsto mais de 25 portos de soja, para soja. A briga de uma indígena, se vocês quiserem eu passo para vocês, devia até passar aqui, que eu acho que era legal, mas vai gastar tempo, uma indígena chamada Alexandra, de lá, Munduruku, de perto da cidade de Tapajós, onde é a aldeia dela. Ela foi a Brasília, agora nesse encontro que houve de povos indígenas, lá em Brasília, do encontro recente, 3 semanas atrás. Ela foi ao Congresso, ela fez uma fala que é uma síntese. É uma síntese do processo como é que se diz? De violência do que ocorre hoje como legal, como legítimo, não é? Porque o governo legítimo estava... Não, também a gente tem que reconhecer que já vem uma sequência. Esses processos de grandes projetos, e a região e a Amazônia já vem em processo, só que agudizou mais agora, os impactos aumentaram, e vocês vão ouvir com certeza falar mais daqui para frente. E eu achei interessante que na mesa anterior o colega falava que a pós-graduação tem que pensar mais pós-graduação, aliás, a área tem que pensar mais pós-graduação para a Amazônia, porque estão vindo aí muitas mudanças. Só que se for pós-graduação que não tenha uma perspectiva crítica, vai piorar ainda a situação, porque vai ensinar as pessoas a fazer pesquisa para não mostrar nada. Então, eu acho que também a gente tem que levar em consideração isso. Meu tempo está esgotando, eu queria, assim, pincelando, dizer que o Weiner levantou uma questão importante que eu queria repetir, porque a gente acaba criando uma narrativa, né? Essa questão da internacionalização da pós-graduação, a gente tem que desconstruir, a gente tem que criar outro conceito, sabe? A gente tem que criar uma outra coisa que seja mais densa do que esse conceito que está se falando de internalização. É isso. É a disputa conceitual, é a disputa de sentido, não é? E eu acho que é legal se a gente conseguir fazer isso e passar adiante. E queria dizer o seguinte, por exemplo, eu não sei o que é internacionalização, a nossa revista tem aqueles aplicativos que diz quem visita a revista, eu não sei se é verdadeiro ou se é falso, porque a gente está tão no mundo do falso agora, né, midiático, digital, o falso digital, eu não sei se é verdade ou se é falso, mas eu vejo lá, tem 59 ou 49 bandeiras de outros países que estão visitando a nossa revista do NAIA. Isso é internacional ou não é? Quando as pessoas leem a gente, serve para alguma coisa? Ou a gente tem que publicar o que a gente fala da gente, do Brasil, sei lá, da onde a gente fala, a gente tem que publicar em inglês para eles lerem, quer dizer, eles podem aprender a gente, mas só se for no inglês. Só um pouco para problematizar mais isso que o Weiner já problematizou bem. Então, eu acho que essa questão também leva às gambiarras. Nós estamos frente a muita gambiarra. Como nós estamos na história, no fake, né? Nos falsos, coisas e tal, então aí tem muita produção também fake, também gambiarra, né? Então, a gente está produzindo isso, tem que levar em consideração. A outra coisa, rapidinho, América Latina. Gente, nós temos que discutir Brasil e América Latina. Nós estamos ferrados juntos.
Vejam quantos países tiveram guinada da direita, a mudança de governos progressistas, mesmo que não fosse aqueles governos maravilhosos dos sonhos da esquerda, de uma esquerda mais exigente, coisa e tal, mas era um governo progressista. O que está acontecendo com a Argentina, o que está acontecendo com vários países, está acontecendo no Brasil, e nós não estamos discutindo a América Latina. Acabou aquela ideia de que nós vamos trabalhar como um processo de dependência, que os Estados Unidos, o imperialismo, a globalização, o mercado global, eles têm a ver com esse processo que nós estamos vivendo. A gente não vai fazer essa conexão. Então, importante, eu acho que cada vez mais eu sou latino-americana, porque, enfim, queria também, isso eu já falei, bom, então eu vou encerrando por aqui, né, e dizer que eu espero que a gente consiga pensar na questão epistemológica, né? Quer dizer, a epistemologia, eu acho que é central essa discussão epistemológica, e reconhecer que nós não temos não temos uma só epistemologia. Nós temos muitas formas de conhecimento que são epístemes, saberes, reconhecer, valorizar, respeitar. Não é só reconhecer, quando a gente reconhece, parece que está fazendo favor de reconhecer. Respeitar. É outro sentido profundo do termo psicanalítico, do respeito, do reconhecimento do outro, não é? Que é conhecimento dos outros. Os outros têm conhecimento. Os povos de regiões diferentes, longínquas que sejam, de etnias diferentes, eles têm saberes, como também o movimento negro tem saber. Esse saber do movimento negro, mesmo que seja movimento político, etc., mas eles informam o que é que eles querem, e eu acho que isso é importante, esse respeito. Mas o que eu queria mais falar, finalizar, era a questão da epistemologia, quer dizer, o reconhecimento de outras epistemologias e, ao mesmo tempo, convocar para a gente conhecer o que pensam outros países, porque nós falamos pela linguagem da teoria europeia ou americana, e nós fazemos nem sempre o dever de casa que o Guerreiro Ramos cobrava tanto da redução sociológica, para se entender de que nós estamos falando quando nós usamos uma teoria que não foi feita a partir dessa realidade. Então, significa, se nós talvez afastássemos o foco da Europa e dos Estados Unidos e olhássemos talvez para a Ásia, por que não a Ásia? Por que não a África? Quem sabe que a gente diminuía um pouco o peso de um olhar cadastrado, catalogado, e que a gente conseguisse fazer uma interpretação das nossas próprias categorias de análise e da construção do nosso pensamento. Obrigada. Gente, nós estamos com um probleminha aqui para administrar, que é a mesa anterior foi ótima, teve um debate muito rico, muito importante, mas avançou mais de 1 hora no tempo do debate dessa mesa aqui, né? E o Edu trouxe a notícia de que às 14h acaba a comida, né? E então são 1h15 e beleza. Então é o seguinte, mas o que está preocupando é o seguinte, é que está esvaziando muito o auditório, provavelmente pelo vazio cultural estomacal, né? Natural. Mas vou pedir a paciência de vocês para a gente segurar um pouco a onda aqui, ouvir a Heloísa, a fala da Heloísa, e vamos ver se a gente abre pelo menos uma rodada de discussão, né? Ver se a gente consegue segurar a fome para poder aproveitar essa mesa. Sim. Sim. Algum encaminhamento em contrário? Aprovado. Aprovado. Todos, por favor, permaneçam como estão, aprovados. Então vamos dar o tempo que a Heloísa merece, né, o tempo dela normal. A gente para depois e continua o debate. Junta com o debate.
Ok, bom, boa tarde, né? Eu queria também agradecer ao Edu, à Ampur, o convite. Acho que esses encontros são sempre super importantes e o tema é muito importante. E esse tema dessa mesa é muito difícil nesse momento. Queria começar dizendo isso, fazer um balanço crítico e balizamentos criativos num momento de desmonte, assim, requer um exercício quase que de, enfim, de transmutação aí. Acho que queria dizer também que eu acho que a gente tem vários desmontes acontecendo ao mesmo tempo, desde dos grandes, como já foi referido pela Edna e pela Hermínia, mas temos visto também muitos desmontinhos acontecendo na surdina e fazendo voltar um pouco aquela figura de linguagem que a gente tinha nos tempos da ditadura, que é o guarda da esquina. E a ideia de que vários pequenos autoritarismos, etc., começam a ficar legitimados e impunes. Então, acho que em várias escalas a gente está tendo isso, né? Na universidade a gente vê também, mas em vários locais. E acho que a gente só percebe também o quanto nós construímos, mesmo que com todos os equívocos, quando a gente perde ou quando a gente tem ameaça da perda. Aí a gente vê o quanto tínhamos andado e até que ponto a gente consegue segurar ou reverter ou aprofundar, né? Esse é o dilema um pouco da fala. Como a Edna falou, agora eu repito o duplicado, é dificílimo fazer essa fala depois das duas falas. Então, para o bem de todos, inclusive, eu vou incorporar várias das coisas já faladas e dizer que eu assino embaixo delas e tentar apontar mais as que, de alguma forma, a gente pode acrescentar na discussão. Acho que foram feitos já, ao longo desses anos, vários balanços, inclusive encomendados pela Ampur em vários momentos, né? Foram publicados em várias áreas. Eles estão aí. Eu queria selecionar alguns pontos que eu acho que a gente pode refletir aqui. O primeiro é que, quando eu fui pensar num balanço, eu toda hora voltava ao mesmo ponto. E o ponto é essa ideia da trajetória da construção de um arcabouço regulatório, principalmente no campo das políticas urbanas e ambientais. Acho que vários slides da Hermínia já me ajudaram a não ter que repeti-los, né? Essa construção, eu acho que ela é em menor escala, na escala regional, né? E não sou a melhor pessoa para fazer esse resgate, né? Podemos fazer no debate, tal. Eu acho que todo esse resgate que os slides da Hermínia já faziam, de certa forma, eu chamei isso aqui da trajetória da reforma urbana e do direito à cidade, etc., passando por tudo aquilo, né? Legislação federal, o Estatuto da Cidade, mais recentemente o Estatuto da Metrópole, que um pouco mimetiza o da cidade numa outra escala, né? Com alguns problemas, eu acho. A ideia de consolidação de várias instâncias de gestão, de processos, de conselhos, consórcios, etc. e tal. A construção, isso aqui eu queria reforçar, de inúmeros planos nacionais, locais, em várias áreas, além dos planos diretores, planos de saneamento de resíduos sólidos, planos locais de habitação de interesse social, de regularização fundiária, de mobilidade, etc. Um retorno da problemática metropolitana e do planejamento metropolitano, agora incentivado pelo Estatuto da Metrópole. E também no campo ambiental, inúmeras formas de regulação do uso e da apropriação e da proteção da natureza. Lei das Águas, SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, planos de bacias,
licenciamento ambientais, códigos florestais, etc. Só estou trazendo para esse mesmo âmbito também a legislação ambiental. E acho que cada um desses planos, propostas, etc., e suas aplicações tem sido, se a gente pegar os anais dos encontros da Zambu, as revistas especializadas, outras associações também, eles, de alguma forma, têm sido apresentados, avaliados, criticados nesse campo, né? Então, eu acho que, enfim, talvez não suficientemente, talvez sempre com o mesmo olhar, como a Edna falou, achei interessante essa ideia de tentar fazer um giro epistemológico, né, no olhar, vou voltar nisso. E aí eu fiquei pensando o que essa trajetória e as análises nos dizem, né? Então, ensaiei aqui algumas coisinhas, né? A primeira é a ideia da ilusão da regulação, né? A ideia de que as conquistas no campo jurídico institucional são fundamentais, mas elas são claramente insuficientes. A gente tinha uma ilusão de que se a gente ganhasse no campo da legislação, era só ela ser cumprida. Esse é enfim, uma visão otimista completamente equivocada, etc. E vimos que muitas outras batalhas estavam para além disso, né? A segunda, que eu acho que a gente precisa discutir mais, é a aposta, que essa aposta foi na capacidade do Estado como regulador e como expressão de uma concepção de Estado, que é uma concepção, de certa forma, meio colonizada, herdada de uma forma de funcionamento do Estado capitalista dos países centrais, etc., que tinham nas instituições uma certa legitimidade, né? E que, enfim, nós apostamos nisso e também na ideia de que o Estado precisava disso para se legitimar. E aí acho que tem uma coisa que não aconteceu de fato. Quer dizer, não só o Estado mudou, ele não corresponde a essa correlação de forças dessa forma, ele cada vez mais precisa menos de se legitimar nesse momento e pode fazer suas escolhas rumo a posturas mais ligadas ao capital privado, etc., sem, com isso, perder a sua legitimidade, pelo menos eleitoralmente, etc. e tal. E nós temos que rediscutir isso. Quer dizer, vamos continuar apostando que esse é o caminho principal, ou esse caminho tem volta, esse caminho tem outras formas da gente recuperá-lo. A outra coisa que me parece, olhando com os olhos de hoje, né, é que nós apostamos muito timidamente ainda, enquanto objetos de análise e de reflexão, na articulação com projetos mais autônomos, de base mais comunitária, que existem, etc., mas são, ainda, embora eles sejam muitos, eles são muito pouco visíveis, eu acho, na nossa reflexão. Acho que se a gente consegue torná-los mais visíveis, podemos construir outras articulações, né? Quando a gente olha para esse conjunto enorme, esse aparato regulatório, é muito impressionante, né, a ideia de construção coletiva de uma outra regulação, né, feita a muitas mãos, e acho que era um projeto de futuro do campo, usar a expressão, né, do campo democrático popular. Então, a gente lendo os planos, né, Hermínia brincou que o plano de mobilidade era para Dinamarca ou não sei aonde, etc., mas vários dos planos, quase todos os planos incorporam a retórica que construímos, mas eles, em geral, param por aí, né? Como fazer para dar o próximo salto? Ou isso, enfim, não adianta, né? Um outro ponto que eu acho que, de alguma forma, nós temos dado
menor atenção aos projetos vindos do capital, de certa forma, do setor privado, etc., dos agentes sociais privados. A gente só se dá conta deles na hora que eles se materializam em grandes projetos de infraestrutura, em momentos de exceção, etc. E, aparentemente, existe uma... a gente não tem sido capaz de acompanhar um projeto mais orquestrado de vários setores. Quando eu falo isso, eu fico pensando, por exemplo, na mineração. Quando a gente pensa em Belo Horizonte, se a gente pensar em Belo Horizonte sem o projeto territorial de expansão da mineração, ela é mais forte do que qualquer plano diretor, lei de desocupação de solo, estatuto da cidade, etc. E muitas vezes a gente nem tem acesso direito e outras vezes a gente minimiza, a gente conhece pouco, eu acho, esses grandes projetos, principalmente aqueles que se rebatem muito fortemente no nosso entorno. Então, conhecê-los é uma forma fundamental de tentar se contrapor a eles, etc. Né? Para o pessoal que trabalha mais na área agrícola, né, os grandes projetos de produção de commodities, etc., vêm transformando o território de uma forma impressionante e a gente os pensa como uma série de investimentos isolados, ou talvez eu pense, né? E, na verdade, existe uma estratégia orquestrada, etc., que é importante a gente desvendar enquanto uma ação de setores claros do capital, para a gente poder, inclusive, construir alguma outro elemento. Né? Então, é um exemplo pequenininho, mas outro dia eu fiquei estarrecida porque, por exemplo, lá em Belo Horizonte, o Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, estava pleiteando como legítimo que o Sinduscom fizesse todos os planos diretores dos municípios metropolitanos. E não tinha nem sequer, ficava levemente ruborizado e achava isso absolutamente natural e legítimo. E o debate, para minha surpresa, as pessoas, enfim, que não eram exatamente da área, também achavam, por que não? Se eles entendem da construção civil, deve ser bom para as cidades. Né? Então, isso... E aí eu vi, inclusive, um vídeo do YouTube, etc., de uma palestra do Sinduscom, etc., pois mostrando como, por exemplo, a proposta lá que a gente estava trabalhando desde 2009, do plano metropolitano, etc., desmontando aquilo tudo, não que eu acho que porque a gente fez é bom, não é isso, mas desmontando aquilo tudo, dizendo a universidade trabalha com conceitos antigos. Por exemplo, de zoneamento, ou etc. Até acho que zoneamento é um conceito antigo, não é essa a questão. Mas quem sabe realmente o que as cidades precisam somos nós, etc. E todo mundo, isso, uma pessoa, né, conhecida até, fazendo essa palestra, e eles todos num jantar, tal, passa vinho, faz não sei o quê, etc. Então, estou quase caricaturando, mas para mostrar que a gente tem que ser mais esperto, né? Tem que entender melhor essas estratégias de articulação e como elas vão se tornando naturais, vão se naturalizando. Essa que é a questão. Então, na hora que você discute alguma coisa ligada ao direito excepcional, isso aí é um problema de pobreza, não tem jeito. Entendeu? Então, essa naturalização é muito, claro que é muito perversa, mas muito presente, né? Então, eu fiquei tentando pensar assim, que perguntas, então, a gente tem que fazer face a essa trajetória. Sim. Então, pensei assim, há espaço para ganhos no interior do Estado? As formas de participação são ainda capazes de expressar mudanças? Né? Todas as perguntas que eu não sei responder, mas já que eu estou aqui com o microfone na mão, a ideia é formular as perguntas.
nós conseguimos recuperar projetos políticos que foram inovadores e que vêm se esfacelando e perdendo centralidade, embora ainda permaneçam oficialmente ativos. Por exemplo, os orçamentos participativos. Ninguém teve coragem, nenhum prefeito tem coragem de literalmente acabar formalmente com esses ganhos. Mas deixa ele cozinhando em fogo brando, não tem recursos, não tem mais gente, perde totalmente a radicalização. Então, é possível, que estratégias a gente tem que usar para recuperá-los e quais, né? Aí eu queria só colocar assim que, e voltando nessa coisa do Estado, a gente os recupera via Estado ou a gente aposta também em outras articulações, né? Eu tinha posto aqui, por exemplo, os movimentos de junho de 2013 e posteriores apostam muito mais em outros projetos mais autônomos, né? Inclusive na autorregulação, etc. Então, essas duas coisas podem conviver, né? Então, e aí eu passei para a segunda parte da questão da mesa, né? E os balizamentos criativos, né? Difícil, né? Então, fiquei pensando também que em algumas abordagens que nos ajudam a pensar, não só em termos conceituais e epistemológicos, como disse a Edna, mas também politicamente, que outras alianças, com que outros setores progressistas, etc., é possível construir, né? Então, pensei que os estudos sobre a colonialidade e a desconstrução disso colaboram para a gente pensar esse balanço de outras formas, né? Apostar numa outra relação de público e de privado, e, inclusive, na noção convencional de planejamento que vem dessa herança, né? Então, um outro planejamento, etc. Eu tenho achado que os estudos sobre o comum, né, que têm nos ajudado a rever e talvez superar essa dicotomia público e privado apenas. É muito abstrato em muitas horas, ainda pouco, digamos, operacionalizável, mas muito mais comum, para não fazer um trocadilho, do que a gente pode supor. Tem muito mais formas de organização do comum que estão aí acontecendo nas cidades, no campo, no entorno, no periurbano, em todas essas coisas, e a gente não as tem visto adequadamente, eu acho. Então, dar visibilidade a isso e tentar construir alianças por aí, acho que é um jeito. E aí fico pensando que tem duas dicotomias aí que a gente trabalha muito com elas nesse campo nosso. Uma é o rural-urbano, campo-cidade, etc., que cada vez mais nós precisamos superar. Eu acho que as imagens da Hermínia pelo lado da extensão, do perímetro, etc., mostram isso muito claramente, mas tem o outro lado também, tem um conjunto enorme de iniciativas pelo lado de agricultura urbana, de pequena economia solidária, de uma série de práticas urbanas, periurbanas, etc., que trazem outras relações com a natureza e com a ideia digamos, do campo dentro da cidade, né? Então, eu acho que, e inclusive, isso nos fortalece num debate, por exemplo, com o movimento agroecológico, com os movimentos rurais, etc. e tal. Eu acho que são outras alianças que, já que a ideia era pensar, né, para frente, eu acho que tudo isso que foi colocado, eu assino embaixo. Mas eu acho, e que a gente sabe que tem que fazer, difícil mas acho que pensar mais para frente ainda, pensando, né, numa utopia territorial, socioterritorial, alguma coisa assim, tem que ir por esse lado. E a gente tem
tentado se aproximar dessa discussão, lá na UFMG, pelo menos, nesse processo de planejamento metropolitano que a gente vem perseguindo desde 2009, de dentro da universidade. Vários de nós já falamos um pouco disso inclusive em algumas ampures, etc., e que encontra, na hora que a gente sai do só construído e da carência e entra mais para as práticas cotidianas dos espaços de vida, etc., a gente encontra uma resposta nas oficinas, nas discussões que a gente tem, um certo encantamento das pessoas, etc., e que vem, de certa forma, se não produzindo transformação ainda, mas fazendo que as pessoas se incentivem para debater. É um mote que as pessoas se sentem estimuladas, etc., né? Então, não sei se isso cai num balizamento criativo, mas é uma tentativa que vem nos dando um certo alento nesse mar de dureza que está aí, né? Porque traz exatamente essa ideia da reprodução ampliada da vida para o centro do debate da produção do espaço. E amarrar essas duas coisas eu acho super importante, inclusive conceitualmente, que é muito difícil, né? Você vai discutir com um movimento fortíssimo, por exemplo, que é o movimento da agroecologia. No início ele fala assim, não, mas a agroecologia não tem nada com a cidade é o nosso inimigo. Eu falei, peraí, não é bem assim, o campo ambiental e o campo agroecológico, etc., tem que ser também seduzido para a problemática urbana, e é nosso papel, de certa forma, construir essas pontes. E é difícil para burro, mas na hora que você faz isso, aí pegando um pouco a coisa da Edna, quando a gente faz isso, não uma discussão concreta de um lugar, numa oficina de plano diretor, não sei o que, tal, que as pessoas, as forças, etc., estão ali em carne e osso, isso tem uma certa... frutifica, né, de alguma forma. E eu acho que por aí é um caminho também muito forte para ser pensado. A gente vem fazendo isso, último minutinho, tá? Tentando, como a gente está fazendo esse trabalho, desde Fabrício, Wagner, etc., participaram da pré-história um pouco dessa coisa, de dentro da universidade e com os alunos, professores e pesquisadores, etc., teve um momento que a gente teve 180 pessoas trabalhando junto. Era uma alucinação, né? Mas hoje temos menos e tal. Mas, ao fazer isso, de alguma forma, isso também está transformando a universidade, está transformando um pouco a articulação entre os diversos departamentos e unidades, etc., né? É sempre tudo muito difícil. E a gente tem tentado trabalhar ao contrário também, de levar a universidade na ponta dos municípios, através de um programa lá que chama LUMES, Lugares de Urbanidade Metropolitana. Não vou falar sobre isso, não dá tempo, mas tentando criar a ideia de um internato metropolitano. Pegamos um pouco, copiando uma ideia da Escola de Medicina, que tem uma coisa que chama internato rural, que os meninos, na graduação, eles têm que passar meio semestre em alguma prefeitura de Minas Gerais, tem muitas, né? Para eles verem lá na ponta o que é saúde, no Vale do Jequitinhonha, ou não sei aonde, etc. Eles voltam todos pirados, transformados. E a gente não está almejando tanto, mas como nós estamos trabalhando nessa escala metropolitana, tentando trazer para os diversos currículos, etc., essa ideia de um internato voluntário. Quer dizer, com bolsa, evidentemente, mas voluntário no sentido de que ele não é curricular necessariamente, mas pode virar crédito e tal. E, com isso, fertilizando um pouco graduação com pós-graduação, etc.
não é nenhuma receita, gente, né? Mas tem sido bom trabalhar nisso, né? Então, queria um pouco dividir isso aí, porque eu acho que e tudo isso aparece na estrutura universitária como extensão, né? Então, mas é uma extensão que não é uma prestação de serviço só, é tudo na forma de bolsas, né? E acho que tem devagarzinho produzido alguma ampliação da compreensão das questões urbanas, botar os biólogos para discutir com a gente, etc., tem sido fértil. Então, é isso que eu queria falar. Eu sei que está todo mundo morrendo de fome. Obrigada.